dos direitos humanos, só para explicar um pouquinho o que aconteceu. A nossa possível entrevistada anterior, Jéssica da Silva, minha irmã, acabou não conseguindo gravar devido a alguns acidentes, digamos, familiares. Eu não tenho permissão para falar, mas a gente não conseguiu gravar de fato. Então, resolvi de última hora, mas não menos importante, substituir a presença dela pelo nosso amigo Vinícius, que tão de boa vontade nos solicitou. Nos solicitou não, mas se disponibilizou para ajudar a gente nesse momento difícil, que não saberíamos se teríamos entrevistado ou não. Bom, Vinícius, eu vou fazer uma apresentação, eu vou pedir para ele se apresentar, que ele estuda na faculdade Mackenzie junto comigo. Quem é você, Vinícius? Dia, boa tarde, boa noite, nosso querido professor Leopoldo. Como já dito antes, meu nome é Vinícius, eu também sou estudante de Direito na Faculdade Presbiteriana Mackenzie, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Estou nesse momento cursando o terceiro semestre e também tenho o privilégio aí de ter um trabalho e trabalho nesse momento no escritório de contabilidade aí no departamento societário. Muito bom. Cara, então, você, melhor, a gente, numa posição de estudante de direito, que numa posição teoricamente tão difícil de ser alcançada para a maioria das pessoas, porque nós vivemos em um país cujas cujo o governo muitas das vezes não consegue propiciar um ensino, um ensino médio adequado, uma maneira de a gente adentrar na faculdade mais facilmente, seja por cota, seja por facilitação mesmo dos vestibulares, que nunca vai acontecer, cada vez os vestibulares se tornam mais difíceis. Então a gente acaba não entendendo, como estudante universitário, que posição a gente está. Isso é uma coisa que ele é para ser um entrevistado, mas eu vou falar um pouquinho para complementar também, porque eu também sou um estudante universitário. Esse é um negócio, como estudante universitário, que a maioria da minha família não conseguiu fazer. Pouquíssimas pessoas da minha família conseguiram fazer faculdade. Então eu fazendo, e nesse convívio parece tão comum a gente fazer faculdade, porque pensa, um período tem 400, 500 alunos. Você vê um monte de pessoas nas ruas, nos corredores da faculdade, saindo, entrando. Para você, numa condição de estudante, ou mesmo de professor, que é o caso do Leopoldo, que já leciona há muitos anos e tem muita experiência, a gente acaba pensando que o ensino superior é uma posição comum na nossa sociedade, mas ela não é. Conforme o Vinícius vai explicar mais para frente, em relação a dados, pouquíssimas pessoas na nossa sociedade brasileira, entre jovens, cursam algum tipo de ensino superior. A maioria praticamente só trabalha e mesmo assim tem dificuldade para arrumar um emprego realmente que consiga garantir um futuro para sua família. Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem que entender que, como estudante universitário, a gente está numa posição que a gente tem capacidade teórica e social, e ao mesmo tempo a gente precisa entender em que lugar que a gente está, que muitas pessoas não conseguem, para falar sobre esse tópico. Vou passar a palavra para o Vinícius. O que você acha, Vinícius, que o nosso papel como estudante de universitário para passar o conhecimento dos direitos humanos adiante para outros jovens, para outras pessoas que de fato têm um interesse em subir, melhorar profissionalmente, se desempenhar funções melhores, mais elevadas numa sociedade como a nossa, que é tão rigorosa com relação ao capitalismo, ao dinheiro, ao status, a poder. Qual a sua opinião? Eu acredito que nós, como estudantes de direito, uma posição de privilégio,
conseguimos aí ter uma captação melhor dos direitos humanos. E como os direitos humanos trabalham junto com a educação, como o direito à educação é lecionado em direitos humanos. É importante aí entender, né, o direito fundamental à educação foi classificado aí como um direito de segunda dimensão dos Isso. direitos humanos a partir lá do nosso século XIX, né? E aí e a gente entende essa importância, essa força, essa determinação dos direitos humanos aqui no Brasil, na nossa Carta Magna, perante a nossa Constituição, na sistematização do direito à educação para toda a população. Existe um trabalho, é um programa mundial aí da educação nos direitos humanos, da educação ser um bem obrigatório, Bem obrigatório. de ter que alcançar toda a nossa população, toda a nossa sociedade. Eu acho que nós, como estudantes de direito, ela vem com entendimento e logo ela vem seguida de um dever. Isso. Eu entendo que a gente tem um entendimento maior de entender as motivações, né? A gente vem aí, o nosso país, a gente vem aí de um histórico de desigualdade que acontece até nos momentos atuais, mas em pontos estratégicos aí da nossa história, de um ponto de desigualdade, um ponto de descriminalização de povos que foram marginalizados, né? Então, é de suma importância para a gente os direitos humanos aqui na América Latina, aqui no Brasil, ter esse entendimento da educação e a gente consegue perceber suas motivações aí junto com as revoluções históricas dos direitos humanos, como a gente pode ver nas aulas que foram lecionadas pelo nosso querido professor Leopoldo, no período tão intenso aí que foi a escravização, que foi o racismo. Teve uma parte que ele me contou aí sobre a desumanização do povo, que que estavam presos vários escravos dentro de uma igreja, e aí a igreja pegou fogo e quem estava guardando aí foi falado que não foi para deixar eles saírem, e aí eles acabaram morrendo, né? Então há essa marginalização tão forte na nossa essência como sociedade. E aí a gente vê como isso motivou nos direitos humanos para integrar essas pessoas marginalizadas dentro do nosso país. Esse entendimento que a gente tem da história dos direitos humanos do nosso país vem junto com um dever também. Nós, como os futuros aplicadores do direito, pelo menos eu desejo, acredito que o meu colega Cláudio também deseja ser um futuro aplicador do direito, Com não sei certeza. em qual área, advogar, fazer um magistrado, né? Aí temos muito tempo aí de curso para prosseguirmos aí, mas nós temos o dever de olhar disso, os direitos humanos de maneira mais crítica e tentar propagar o máximo possível para que haja uma difusão, para que a população à nossa volta, o Cláudio aí deu exemplo da família dele, eu também tenho muitos exemplos próximos a mim, de pessoas que não conseguiram ter acesso à educação, não terminaram o ensino médio, quiçá chegaram aí à universidade. É importante para nós, como aplicadores do direito, futuros aplicadores do direito, estudantes do direito, aí que estamos em contato com o ordenamento o tempo todo, conscientizar essas pessoas, trazer, olhar essa situação e trazer um movimento crítico, tentar puxar essas pessoas, porque a massa conscientizada, a massa com o pensamento jurídico, com a consciência jurídica, eu acho importante, com a consciência jurídica do direito à educação como direito fundamental, como direitos humanos, aí protegidos na nossa Constituição, ser obrigatório. E esse entendimento vai fazer chegar aos nossos legisladores, né, a nossa Câmara, aos nossos líderes aí que estão hoje legislando, a criar mais ferramentas, a criar mais mecanismos que deixem as normas de educação De que, educação. que englobem todo esse povo marginalizado a ter mais acesso, tanto à universidade quanto aos
a educação de base do nosso país. Educação de base. Uma coisa que eu achei muito interessante, que foi aprendida na nossa faculdade, há pouquíssimo tempo atrás, eu não me recordo realmente se foi a matéria de direitos humanos ou se foi a matéria de direitos fundamentais, foi que o professor, ele foi muito crítico nessa frase dele, mas que ao mesmo tempo faz total sentido. Todas as constituições, elas buscam o futuro. Numa constituição, ela sempre vai buscar o estado de perfeição da nossa sociedade. Ela sempre vai buscar caminhos e metas, teoricamente, visto a nossa sociedade como está, impossíveis. Porém, uma coisa é importante. Quando você fala da garantia dos direitos humanos, como da garantia dos direitos humanos no âmbito principalmente do ensino, a gente está falando de um negócio muito básico. Desde épocas longínquas, que a gente não vive mais só de trabalho manual. A nossa sociedade atualmente é centrada no âmbito econômico, no âmbito do estudo. A gente, para garantir um desenvolvimento social melhor e superações de crises, como do Covid-19 que a gente teve em 2020, que eu, e acredito, e tenho certeza que o Vinícius também, sofremos muito durante esse período para aprender, porque a gente não tinha contato com os professores. Imagina pessoas que nem tiveram a oportunidade de aprender nada. Eu dei o exemplo, mas a minha própria mãe, ela não tem ensino superior, ela não tem ensino médio. A gente vive numa situação muito precária no nosso país. Quando você fala de direitos humanos para garantir uma mínima convivência, uma mínima possibilidade de uma vida igual, é algo básico que deveria ser garantido no momento que o mundo é mundo. Não é agora que a gente deveria estar falando sobre isso. Mas se a gente está é porque está precisando de ser falado sobre isso. Uma coisa que eu não me recordo ao certo do doutrinador que falou é a diferença entre igualdade e justiça. Enquanto a justiça, enquanto a igualdade é você proporcionar condições iguais para ambas as pessoas, na igualdade, na justiça, a gente tem que pensar assim: não saímos do mesmo lugar. Nós não saímos do mesmo lugar. Alguns vão ter Vai encontrar uma motivação de equidade, né, Cláudio? equidade, exatamente, equidade, me confundi. Quando você fala de educação, a gente não está querendo tornarmos todos iguais no ponto inicial. A gente está querendo tornarmos totalmente iguais no final desse resultado. A gente está querendo proporcionar para quem precisa uma maneira diferente de conseguir o mesmo resultado. Porque nós não saímos do mesmo ponto. A gente não saiu do mesmo ponto. Então, quando você fala de educação, educação é transformadora. Não deveria ser um tópico que a gente deveria estar discutindo. Deveria ser garantido desde o momento que, sei lá, a gente termina o ensino médio. A gente já deveria terminar o ensino médio com a garantia que a gente vai conseguir o vestibular e a gente vai conseguir passar o ensino superior. Da mesma maneira, na minha opinião, que a gente sai do ensino fundamental e vai para o ensino médio, que é somente a gente não repetir, eu acredito que deveria ser a mesma oportunidade para a gente entrar no ensino superior. Porque isso, cara, é um negócio tão básico da nossa sociedade, a gente ter estudo no dia de hoje. Quanto a educação transformadora para a gente não ter esses mecanismos. Mas vamos trocar um pouco o tópico. Haja visto os direitos fundamentais, Vinícius, e da nossa garantia de que com os direitos fundamentais a gente deveria ter mais acesso à educação, quais os mecanismos que você consegue pensar rapidamente, sem complicar,
para a gente garantir esses direitos humanos da educação, que é tão importante na nossa sociedade atual? Eu acho que aí o mais importante para garantir esses direitos fundamentais seriam técnicas de discussão polissêmica da educação. Ou seja, fazer o nosso Estado chegar em todos os lugares, o que a gente pode perceber que não acontece, mas é chegar em todos os lugares com a discussão de que a educação tem que ser levada a todas as pessoas, priorizando a sua diversidade. Priorizando a sua Priorizando, como você diversidade. falou anteriormente, priorizando de onde ela vem, como é a condição dela em casa, como a educação pode ser manejada para ela, ou seja, técnicas de ensino personalizadas Personalizadas, né? para os ambientes marginalizados da nossa sociedade. Eu acho que esse pode ser o caminho mais eficiente aí para a educação chegar a todos. Além da educação chegar, trazer esse pensamento crítico de a educação tem que chegar para todos, e essa identidade de direitos humanos para todas as populações, ter esse pensamento bem, já bem formado na mente, e também de ensino personalizado, criando, tendo em conta a diversidade. Então, educadores capacitados, porque eu acho que muito da nossa educação atual, o nosso sistema de educação atual, ele preza não vou mentir, né? A gente vive numa sociedade capitalista, isso é de fato, e eu acredito que ela preza aí em criação de mão de obra, criação Criação de de mão de mercado. obra. E aí a gente está num sistema padronizado, onde todos os alunos eles são subjugados às mesmas tratativas, sem considerar personalidade, sem considerar acesso, e aí muitos ficam pelo caminho. Isso é causa de muitas desistências das universidades, das escolas, de alunos que não conseguem se adequar ao ambiente de ensino e saem, e aí não conseguem se capacitar, não conseguem ter a educação de base, não conseguem chegar à universidade. Isso acontece também no âmbito de ensino superior, pessoas que entendo que no ensino superior tem aí um pouco mais de molejo aí na hora das tratativas, a faculdade tem um pouco mais de liberdade aí na hora das tratativas, mas ainda acho que o nosso sistema seja muito inflexível. Acredito que o trabalho de pedagogia, ele tem que, as pessoas aí que estão se preparando para virar professores, elas têm que ser ensinadas a ter esse pensamento individualizado aí para cada Individualizada. pessoa, Deixa eu só te personalizado cortar para aqui cada rapidinho. pessoa. Só te cortar aqui rapidinho, que você falou um tópico muito importante. Educação personalizada. Quando você pensa em educação personalizada, a gente não está querendo só dizer sobre condições econômicas, mas a gente também está querendo dizer sobre condições psicológicas, como, como o nosso ensino muitas das vezes não consegue garantir para pessoas surdas, por exemplo, que é um tópico que eu falaria com a minha irmã e a entrevistada, porque eu tenho convívio com ela, como muitas das vezes o governo e a nossa própria sociedade não garante mecanismos eficientes para que as pessoas surdas, no caso de convivência dela, consigam de fato ter o mesmo grau de conhecimento, o mesmo grau de ensino que as outras pessoas. Mas isso não para por aí. Quando a gente fala de diferenças, a gente está falando de diferenças físicas, econômicas, físicas, econômicas, a gente está falando de psicológicas, a gente está falando de uma série de coisas que deveriam ser garantidas quando a gente fala de acesso, principalmente à faculdade, como a faculdade deveria observar não só a capacidade econômica, como fatores extra,
econômicos na nossa sociedade para garantir a educação inclusive. Até porque eu entendo, né, Cláudio, eu não sei aí, que o direito humano, ele também aí vem com uma promoção de reparação de violações, né? Uhum, Ele vem aí para não só garantir que as pessoas tenham os próprios direitos humanos, mas também para reparar as violações passadas, isso, né? exatamente. Bom, galera, é isso. A gente acabou se estendendo, eu acredito que alguns poucos segundos. Eu gostaria de dizer que eu gostei da matéria de direitos humanos. Acredito que tem uma oportunidade de você aprender essa matéria e uma real necessidade de você, no mínimo, ter um pouco de conhecimento sobre essa matéria, que fala de garantias de coisas básicas da nossa sociedade e da nossa vida em sociedade que às vezes não são garantidas. Mecanismos de proteção. Então, eu trouxe aqui o Vinícius aqui com a gente para porque infelizmente minha irmã não pôde, mas nem por isso a presença dele foi ruim, muito pelo contrário, eu gostei muito do nosso bate-papo. Só gostaria de informar que foi um prazer estar aqui nessa noite, no caso, no momento de gravação com vocês, e desejo a todos uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau.